Noite, tô aqui ó, no friozinho, tem gente lá em casa já dormindo, eu daqui a pouco também vou, né? Já é 10h38 da noite, não vim próximo da meia-noite porque é final de semana, então eu vim um pouquinho antes. Acabei de chegar, hoje o dia foi bem corrido, tive um treinamento que eu participei na Leroy Merlin. Pra quem não sabe, a Leroy vende nas lojas de Minas, nas 3 lojas da região metropolitana de BH. E participei de um feirão que tá lá para poder conversar com clientes, para poder expor o trabalho dos prestadores, eu sendo um prestador de serviço na área da arquitetura. E depois disso tive que mexer com o computador, formatação de computador. Tem um amigo que faz esse trabalho para mim. E a gente foi depois de fazer esse trabalho, foi conversar sobre empreendedorismo, gestão, negócios, finanças, que é para quem me conhece, para quem está comprando o livro, sabe que é a minha paixão falar sobre isso. E é o tipo de coisa que eu faria de graça e só não tô entregando o livro de graça, porque senão você não ia dar valor para poder comprar ele. Na hora de até mesmo de receber o conhecimento. E a gente chegou no final dos capítulos. Acabou o capítulo 15, que é prototipagem, validação e MVP. Aí vai ter um capítulo que eu vou colocar algumas páginas, vai ser considerado como um capítulo porque no sumário ele está como um capítulo, né? Mas que é a parte dos apoiadores do livro. Eu vou deixar uma mensagem para todo mundo que está entrando no pré-venda até o dia 30/6, né? Hoje é dia 17, a gente tem aí 13 dias para poder finalizar esse período do pré-venda. E o que eu queria falar é sobre isso, sobre o pré-venda. Nessa conversa que eu tive com esse amigo, eu expliquei isso também, o que é o pré-venda, o período de venda e o pós-venda. E o maior exemplo que eu tenho disso é quando você compra um imóvel na planta, quando você compra um imóvel que está sendo construído e quando você compra um imóvel depois que ele já está consolidado. Em cada fase dessa, existe um preço diferente que você vai pagar. Quem compra na planta está acreditando no sonho ali, na realização daquele empreendimento, acredita na proposta e está colocando o investimento em risco, né? Ele está colocando o capital dele em risco. E colocando esse capital em risco, ele recebe a valorização como um pagamento do capital que ele expôs. Quando a pessoa compra na construção, ainda existe um certo risco, o risco da entrega, e existe uma movimentação muito grande para a execução daquele empreendimento. Então ele vai comprar ali num determinado preço, que não é tão bom quanto o pré-lançamento, né? Mas que também não é do pós-lançamento, que é quando o empreendimento já está executado. Depois que já está executado, você não corre risco nenhum, você só vai pegar a chave e pular para dentro dele ou botar para alugar, se você não quiser morar nesse empreendimento. Então, se você compra antes de fazer o lançamento, você faz uma exposição de caixa, você vai correr um certo risco ali, só que o retorno que você vai ter vai ser muito maior, você vai comprar muito mais barato. E é sobre isso que foi assim que eu tive essa ideia de fazer o pré-lançamento do livro. Porque se você coloca, você joga a ideia para o mundo ali. No meu caso eu já escrevi o livro, mas tem quem joga uma ideia e começa a vender dentro do MVP, começa a vender um produto que ainda nem existe, para poder testar o mercado. Quando você coloca, no meu caso, o livro, né, ele já estava escrito, mas eu coloquei um pré-venda para poder saber, dentro das pessoas que eu conheço, quem apoia a ideia e para poder até mesmo justificar a metodologia. Se eu estou escrevendo sobre a validação de um produto e um serviço, se eu estou fazendo um MVP, que é o produto mínimo viável, por que eu não uso essa mesma metodologia para poder lançar o livro? Por que eu não ofereço para as outras pessoas que me conhecem
a oportunidade de pegar um pouco desse conhecimento que eu tenho, que está ali bem traduzido, está bem desenhado dentro desse conteúdo que está sendo passado, e ofereço para elas um pouco de uma amostra do que eu já tenho, do que eu já desenvolvo, do que eu já faço para os meus empreendimentos, para tudo que eu desenvolvo. Então, é isso que é o processo da implementação do livro, da venda do livro, né? É criar um MVP. É um MVP que a gente desenvolve para conseguir validar até mesmo a técnica que está sendo utilizada, né? Tudo que você comprar antes de ter um lançamento oficial, você compra no risco, porque corre o risco de ter que melhorar o produto, de não atingir 110% das expectativas ou não atingir 100% das expectativas. E você participando desse risco, você também faz parte da história daquele produto. Então, tudo que você imaginar que existe hoje, que a gente tem de tecnologia, em algum momento foi um protótipo que foi testado, foi validado e aprimorado. O carro é isso, a lâmpada, o ring light que está iluminando meu rosto aqui agora, é isso. É você entender que foi lá atrás, o cara teve que fazer 10 mil testes para poder chegar na primeira lâmpada que existe, e isso foi validando e foi melhorando até chegar num perfil de LED com uma camada de plástico que joga uma iluminação e que vai valorizar seu rosto na hora que você estiver falando com alguém em uma chamada, que é o que a gente está fazendo aqui agora. O celular é isso. A gente começou com um trambolhão gigante que tinha uma bateria enorme, faltava pouco estourar na cara de alguém, depois que já tinha sido feito o telefone fixo e que foi aprimorando até a gente chegar no tempo de agora, né, no tempo de hoje, que a gente tem como tirar foto, gravar e conversar com pessoas do mundo inteiro que podem ver o que a gente está fazendo em tempo real, tá? O que a gente está conversando aqui agora é em tempo real. A validação do celular, ela foi um MVP, que é um produto mínimo viável. O que você consegue fazer, uma ideia que você já tem, o que você não tirou ela do papel ainda. Às vezes ela está presa só na sua cabeça, né? Aí você tira essa ideia da cabeça, você passa ela para o papel. Na hora que você passa para o papel, aí você fala assim, nossa, mas será que vai dar certo? Eu não sei, eu tenho medo de que dê certo, porque se der certo, o que eu vou fazer? Eu vou ter que entregar. Aí você vai lá e fala, nossa, agora que eu vou ter que entregar, eu não prefiro não executar. Aí a pessoa vai lá e já fez o primeiro passo, que é tirar a ideia da cabeça, colocou no papel. Aí ela colocou no papel e tem medo de executar, porque se ela executar, ela tem chance de dar errado e ela matar essa ideia dela, ou tem chance de dar certo, e se der certo, ela vai ter que entregar aquilo que ela está prometendo. Aí quando você chega nesse ponto, você tem que pensar de novo. Eu não quero matar essa ideia de uma forma que ela seja inviável. Então, como que eu vou estruturar essa ideia para que eu consiga entregar para algumas pessoas, receber o feedback dessas pessoas, e eu internalizo ali, volto para o meu processo, começo a aprimorar, e na hora que eu estou aprimorando aquilo ali, eu lanço de novo, entrego um produto melhor para as primeiras pessoas, ou como ela já recebeu a vantagem de comprar no pré-venda, né? Então ela tem a opção de comprar de novo, e você vai gerar duas receitas, a primeira e a segunda, porque no segundo teste vai ser um produto aprimorado. Aí você gerou receita dessas pessoas, e essas pessoas vão mandar para outras pessoas, e vai criar uma rede de distribuição dessas ideias e do seu produto, né? Então você pega aquilo ali, aí volta para você de novo, aí você faz uma terceira fase. A gente falava muito que era versão beta, né? Quando lançou o chip da TIM Beta. Por quê? Porque eles queriam ver se ia funcionar ou não. A ideia, né? Será que funciona ter um plano com mais benefícios e é uma coisa exclusiva só para quem é assinante? Será que funciona? Será que não funciona? Isso é a questão da prototipagem. É a questão de estruturar um MVP, que é um produto mínimo viável. É a questão de você fazer essa prototipagem
do seu produto, que é você tirar ela do campo das ideias, passar ela para o papel. Aí depois que você tirou ela do papel, você vai fazer uma validação dela com algumas pessoas que vai testar aquilo ali, vai te dar um feedback, e depois disso você vai fazer o MVP completo, que é fazer a venda para algumas pessoas, um pouco mais de pessoas, que vai te dar essa devolutiva e você vai conseguir aprimorar, você vai conseguir entregar mais. Entende? Você consegue, tipo assim, não sei se para vocês virou a chave. Opa, pera aí, agora eu entendi. Mas comigo foi assim. Primeiro, eu sempre fui do fazejamento, né? Para quem acompanha no YouTube ou nos podcasts que eu gravo, eu sempre fui de fazer, e de acordo com o que eu ia fazendo, eu ia vendo o que podia ser melhorado, e no que eu ia vendo que podia ser melhorado, eu aprimorava o meu planejamento. Nesse processo é que eu descobri o que é um projeto, né? Que a gente ter um prazo e um recurso delimitado para poder ser cumprido dentro daquele prazo. As entregas serem cumpridas com melhor qualidade, se possível, com a melhor satisfação do cliente, mas se ele não ficar satisfeito, também é um objeto de estudo para o seu trabalho, né? Para o seu projeto, para poder aprimorar ele. E de novo vou fazer a versão 1.1, 1.2.3, e se definir também quais são os recursos humanos, equipamentos, dinheiro que vai ser aportado nesse capital para poder desenvolver o trabalho. Isso tudo é importante, é interessante a gente entender sobre isso para qualquer coisa que a gente vai desenvolver. Seja um trabalho, seja lá o casamento, igual eu já dei exemplo nas outras lives, seja num produto, quando você está ainda em CLT e você quer começar a empreender, você não quer perder a falsa segurança, né? Porque não existe estabilidade, mas aquela sensação de que o meu está garantido para o próximo mês e que não vai me faltar. Então você vai lá e pega e testa esse produto, e depois que você começou a ter um retorno muito bom com ele, aí você consegue abrir mão do seu trabalho para poder focar somente naquilo ali. Então, esse é um ponto também. Você vai lá, faz a prototipagem, faz a validação, lança como um MVP, recolhe todos os feedbacks, melhora o seu produto, joga ele de novo para o mercado. Aí você fala assim, não, agora que eu entendi como é que o negócio funciona, agora que eu já tenho dados, né? Porque contra dados e fatos não tem argumento. Agora que eu tenho dados e fatos, eu consigo abrir mão daquele salário para eu poder conseguir focar nisso daqui, que é no meu desenvolvimento profissional e no pessoal também, porque a partir do momento que você resolve empreender, você tem que aprender a ter inteligência emocional se você quer que seu negócio cresça. Você tem que aprender a lidar com pessoas, você tem que aprender a dar feedback, você tem que aprender a dar treinamento, a conversar como comprador, a conversar como, não é com, é como comprador, como vendedor, entende? Porque você tem que saber sobre todos os processos da sua empresa. Você pode não ser o executante. Quando a gente fala sobre uma pessoa que é MEI ou um empreendedor individual, um SLU, né? Sociedade Limitada Unipessoal, essas pessoas, elas trabalham por conta própria, trabalham sozinhas, mas a partir do momento que você colocou alguém para poder trabalhar com você, isso virou uma equipe, você tem que saber lidar com essas pessoas internamente, que é o seu cliente interno, e seu cliente externo, que é o cliente que vai realmente comprar de você. Só que aí você para assim e pensa, mas o que seria a compra? A compra interna é a compra da ideia, daquilo que você está oferecendo como missão, visão e valores do seu negócio. E a compra externa é a compra do produto que você definiu dentro da missão, da visão e dos valores, e que a ideia que você vendeu para os seus colaboradores, ela foi desenvolvida, eles aceitaram, eles desenvolveram um produto, e a partir desse produto eles venderam para um cliente externo. Entende que, tipo, existe essa... Quando a gente fala na gestão de projetos, né? Para quem não sabe, eu tenho uma pós-graduação em gestão de projetos. Quando a gente vai falar sobre gestão de projetos, a gente fala sobre as partes interessadas, que são os stakeholders, né? Então, dentro dos stakeholders ali, então você consegue elencar todo mundo, interna e externamente, que está envolvido dentro desse projeto. Às vezes você contrata uma pessoa,
Aí você vai ver a pessoa tem outras 4 pessoas na casa dela e o salário que você está pagando para aquela pessoa vai alimentar as outras 4. Então, assim, indiretamente você está responsável por 5 vidas e não por uma. Porque aquela pessoa leva o sustento para casa que vai derivar para outras pessoas. Se você tem 10 funcionários, você vai ter aí, imagina quantas pessoas na linha de sucessão, né, de onde a ideia que você teve, ela prosperou. E na prosperidade que ela teve, você trouxe mais pessoas e foi atingindo outras e outras e outras pessoas. Pessoal, é isso. É muita coisa para poder assimilar. Eu estou jogando aqui agora muito conteúdo. Igual eu falei, os capítulos do livro já acabaram. Mas até o dia 21, que foi o compromisso que eu fiz, de que eu viria todos os dias fazer uma live, eu vou jogar algumas outras ideias para poder fazer um burburinho na cabeça de vocês. E vocês pensarem assim, porra, eu preciso ler esse livro. Porque se ele está falando esse tanto de coisa e eu não estou entendendo, acho que lendo eu vou entender. E se eu estou entendendo, faz tanto sentido que eu preciso ler para poder continuar entendendo. Para poder ver da onde que ele está tirando tudo isso. O que ele está fazendo. Se você gostou também aqui no Instagram, eu vou pedir para você poder curtir. Para poder compartilhar com as pessoas que você acha que faz sentido, né? Faz sentido para você. Manda para alguém também que precisa ver isso. E se você ainda não comprou, compra o livro. Aproveita o pré-venda, eu falei sobre isso nessa live. Então, compra o livro e bora empreender. Vamos dominar esse Brasil. Valeu, pessoal. É isso. Tchau.